Como é que eu sei se eu estou estudando certo ou não? Acho que essa é uma angústia de todo mundo que estuda. O estudo toma grande parte do nosso tempo, do nosso dia, da nossa vida, e é natural que você se sinta inseguro em relação à sua metodologia e se sinta insegura em relação ao que você está aprendendo ou não, se aquilo vai ter um resultado efetivo, se vai ser eficaz lá no dia da sua prova. Então quero te falar como é que você identifica rapidamente, de uma forma objetiva, se o seu estudo está no caminho certo ou não. Primeiro eu quero que você comente aqui, me diga para qual concurso você está estudando. Eu quero saber qual metodologia de estudo você usa. Você assiste videoaula, lê PDF, lê livros, faz resumo? Diga aqui para mim, coloque suas dúvidas. Com base nessas informações, eu vou ter ideias para fazer novos vídeos aqui. Então, essa pergunta, né, Lúcio, será que eu estou estudando certo? É algo que sempre me acompanha, assim, os alunos sempre me buscam, me perguntam, né, e fazem perguntas lá no meu direct, etc., me mandam mensagens, sempre com essa dúvida. Como eu disse, é uma dúvida que vai nos acompanhar, porque a gente está estudando para algo incerto, a gente não sabe exatamente o que vai ter na prova. Mas existe uma forma sim de você ter uma ideia bem razoável, bem próxima da verdade, se seu estudo está no caminho certo ou não, se você precisa fazer algum ajuste, etc. O problema é que grande parte das pessoas, elas vão estudar, vão se preparar, enfim, da forma como acham correto, e vão verificar se aquilo está dando certo só no dia da prova. E aí pode vir uma decepção, e aí vem desânimo, enfim, vem aquele banho de água fria. Então não deixe para verificar se você está no caminho certo no dia da prova. Tem como você antecipar isso. Bom, a primeira coisa é a seguinte: se você está estudando para uma determinada prova, se você estabeleceu uma meta de médio prazo com edital aberto ou não, eu já disse em outros vídeos aqui que é muito importante você fazer um mapa disso, de você estudar a banca antes de qualquer outra coisa. Então, um grande erro que eu vejo, né, esse seria um primeiro erro, é que as pessoas elas buscam estudar de uma forma sem ter um mapa para isso, né, sem ter um levantamento, sem ter feito uma preparação para isso, né. Então, se você não fez essa preparação, para agora. Pega a banca para a qual você está estudando, principalmente eu já disse para vocês, o melhor filtro é o filtro de banca. Então você vai pegar a banca e você vai fazer um levantamento das provas, você vai olhar as estatísticas que tem na internet, você vai entrar no raio-x do que é concursos, você vai entrar no mapa da prova, você vai, enfim, filtrar as questões, você tem que ter uma ideia geral, se em determinada matéria ele cobra lei, doutrina e jurisprudência, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas é sempre bom falar isso aqui. Fazer esse mapa de incidência, né, durante seus estudos, e nesse momento vai ser muito importante, e isso já vai te colocar num caminho seguro. A segunda coisa é que você estabeleça de uma forma programada, pode ser 2 vezes por mês, por exemplo, uma prova completa daquela banca. Pode ser desses sites que vendem simulados completos, tá, de questões inéditas, ou você pode baixar uma prova aqui na internet e fazer a prova. Mas não é só fazer a prova, você tem que fazer a prova e tem que fazer o debriefing dessa prova. Você tem que ter certeza de que em alguns pontos você está indo bem, e é muito comum as pessoas terem a sensação e confiarem nessa sensação. Ah, eu tenho a sensação que eu não domino tal coisa. Mas às vezes o que você já sabe já é suficiente para você acertar questões. Então, existe uma coisa que eu sempre digo, né? A gente acerta muitas questões por exclusão, né? Então, assim, a gente acerta muitas questões muito por não ter certeza do que é, mas por ter certeza do que não é. E aí você fica ali entre uma e duas, e você vai melhorando isso, vai afinando isso, e você vai tendo a capacidade de eliminar mais. Se a gente está falando de VOF, você também ganha essa capacidade de avaliar ali quando uma questão ela aparenta estar certa ou ela aparenta estar errada. Então isso é treino, e por isso que é importante você fazer, a parte de tudo que você já vem fazendo, você fazer um estudo com simulados. Só que você tem que verificar, após terminar esse simulado, você tem que verificar o que você errou, que tipo de erro foi aquele. Foi um erro de letra de lei? Será que você tem que dar uma reforçada na letra da lei? Então, por exemplo, se você está fazendo lá uma prova, e lá em, sei lá, numa questão de
constitucional, você errou lá um detalhe do processo legislativo que está na Constituição. Então, anota aquilo, coloca aquilo na sua programação de revisão, revisa aquele ponto da Constituição. Ou é um ponto doutrinário? Será que você precisa pegar uma doutrina para revisar alguma coisa doutrinária de algum assunto? E você vai fazendo isso várias vezes ao longo da sua preparação. Se você fizer isso com várias provas, até o dia da sua prova, você vai ter antecipado essas fragilidades. Então não confie só em ler o material, não confie só em fazer questões. Lúcio, mas se eu fizer só as questões, não substitui? Não, porque você precisa simular um ambiente de prova para isso. Você precisa antecipar aquela situação de prova no dia, em dias anteriores à prova real. Ou seja, você precisa simular a batalha, você precisa simular a guerra, para que você, quando chegue lá, aquilo já tenha acontecido de alguma forma. Então, você vai ver que muitos erros que você cometeria na prova real, você já cometeu antes e já resolveu. Não é com uma prova que você vai conseguir isso, não é com 2 provas, com várias provas, com vários simulados. Eu acredito que, a depender do tempo que você tem, 15, uma prova completa a cada 15 dias é legal. Depois você pode, quem sabe, passar por uma prova por semana, um simulado por semana, mas se você fizer 2 por mês, isso independentemente, às vezes você está, Lúcio, mas eu estou só começando, vale a pena? Vale a pena, para até você ver se você está acertando 30, 40, 50% da prova, e aí você vai anotando essa evolução. E essa evolução, claro, ela não é linear, mas ela vai te ajudar a ter uma ideia. Então, isso é uma coisa. Então, fazer testes é importante. Uma outra coisa, pessoal, no processo de estudo, é muito importante a imersão. Quando a gente está estudando, existem coisas que a gente faz que a gente se dispersa muito rapidamente. Eu, por exemplo, não consigo assistir videoaula. Sempre tive dificuldade de assistir aula. Hoje, talvez, se eu fizesse um exame, alguma coisa, iam falar que eu tenho alguma dessas coisas, TD da vida aí. Provavelmente eu tenho. Mas na escola eu tinha muita dificuldade em assistir aula. Na faculdade, em tudo, assim, eu tenho dificuldade de prestar atenção em aula. Eu viajo mesmo e tal. Mas eu tenho facilidade de ler. Então, eu tenho uma dificuldade de prestar atenção, me disperso muito. Você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o que você está fazendo? Será que a metodologia, que é assistir aula, ler os seus PDFs e tal, será que isso está sendo imersivo para você? Quando você faz aquilo, você entra naquele estado de flow, que você perde a noção do tempo, assim? Porque se você está lendo o material e toda hora está se dispersando, talvez ler não seja o melhor para você, talvez você prefira uma videoaula. E aí, com isso, você consegue responder outras dúvidas que você tem. Porque, por exemplo, talvez você tenha essa dúvida, é muito comum. É melhor resumir ou grifar? Eu digo para você, para mim é melhor resumir. Eu estudo escrevendo, eu estudo anotando. Por quê? Porque assim eu consigo mais atenção. Eu consigo ficar mais imerso nos estudos. Então, meia hora, 1 hora, 2 horas passam mais rápido para mim. Agora, se eu tiver que só grifar, só ler, etc., se eu ainda tiver um espaço para fazer anotações, eu ainda consigo ficar imersivo ali naquele estudo. Mas se eu tiver só que grifar, para mim não funciona. Mas pode ser que funcione para você. É o teste que você tem que fazer. Eu sempre dou esse exemplo do direito tributário. Eu tinha muita dificuldade com o direito tributário, até que eu assisti uma aula, apesar de ter muita dificuldade, olha só, com aula. Acontece que por esse professor, professor Cláudio do Canto Farag, infelizmente já nos deixou durante a Covid, mas o professor Cláudio do Canto Farag, professor Farag, ele tinha uma aula e eu peguei aquela aula dele, na verdade foi uma aula presencial, depois a gente assistia aulas com DVDs, né? E aí eu falei, cara, aprendi. E aí eu consegui voltar para o livro e fazer questões e consegui evoluir, e foi até muito bem. 5 questões de direito tributário, eu gabaritei direito tributário. Mas, é assim, o estudo é teste, sabe? Então, isso que eu estou falando para vocês. Presta atenção nisso, você tem que se testar antes da prova. A metodologia de estudo é aquela que você percebe que te deixa mais imersivo. É claro, pessoal, que estudar é sempre uma luta de atenção, né? Então você tem que fazer esse teste. O que que funciona para você? Então, no lugar de fazer a pergunta para mim ou para um professor, faça a pergunta para si mesmo. O que está funcionando para mim? Então, você vai ter essas respostas naturalmente com o estudo. E acredite,
o ato de estudar te faz aprender a estudar. Então você tem que insistir, nem sempre é fácil, tem dia mais fácil, tem dia mais difícil, mas você tem que persistir, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Dá certo para todo mundo que persiste. Então não desista, siga seu caminho, tenho certeza absoluta que você vai conseguir alcançar o que você pretende. Sucesso, não é sonho, é meta.